E a gente vai falar agora de saúde. A medicina está desenvolvendo técnicas para que células lutem contra tumores. Pois é, para um órgão norte-americano, essa é uma nova abordagem contra doenças graves que ameaçam a vida. Sobre esse assunto, conversamos agora com o Dr. Roberto Fonseca, diretor da Oncomed BH. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Carol. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Super. Bom, doutor, para a gente começar essa entrevista, como é que é essa técnica que está sendo desenvolvida pela medicina para que as células lutem contra os tumores? Qual é o princípio básico desse estudo e da ação que isso representa? Na realidade, é importante que a gente entenda que é uma nova forma de imunoterapia. O organismo ele está sempre atento a substâncias, células, qualquer algo, entre aspas, estranho que apareça dentro do organismo. De um modo geral, as células malignas de um tumor, elas se escondem no organismo através de vários mecanismos. A imunoterapia, basicamente, ela apresenta uma forma de visualizar essas células e, consequentemente, atacá-las. Especificamente no caso dessa nova técnica, que é uma técnica chamada de receptor do antígeno quimérico, através de leucoforese você retira as células dos linfócitos T, que são os soldados do organismo, contra essas substâncias ou células estranhas, faz com que haja uma modificação no seu DNA. Essa modificação vai conseguir perceber uma substância na superfície das células tumorais e, consequentemente, atacá-las maciçamente. É o que a gente chama de antígeno, receptor do antígeno quimérico ou CAR T-cell. É relativamente nova a técnica, primeiro, e foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos a partir do momento em que comprovou-se que pacientes portadores de leucemias maciçamente tratados numa fase avançada e sem qualquer tipo de perspectiva com os tratamentos usuais de cura ou melhora e com resposta muito satisfatória, ou seja, praticamente 90% dos pacientes conseguiram, através dessa célula, entrarem ou em remissão parcial ou completa. Doutor, e o que isso pode significar de avanço efetivo na cura do câncer? O que eu tenho notado nesses últimos 45 anos enquanto oncologista é que dia a dia nós temos novos medicamentos, novos tratamentos, novas técnicas que têm efetivamente mudado a doença câncer enquanto uma doença praticamente fatal para uma doença, graças ao bom Deus, cada dia mais combatida com eficácia. Era quase uma sentença de morte antigamente, né? Isso felizmente mudou demais. Hoje nós podemos com tranquilidade dizer que possivelmente 70% dos tumores malignos são combatidos e com eficácia e muitas vezes com cura. Bem, especificamente com relação ao que nós estamos conversando, mais uma vez, é a imunoterapia, ou seja, o tratamento imunológico, o seu próprio organismo combatendo a doença. Isso é que é excepcional. Através de vários mecanismos. Imunoterapia através de bloqueio dos receptores CTL4, PDL1, PD1, é um mecanismo semelhante que você inibe aquelas substâncias, os receptores que inibem o sistema imunológico e ao liberar, você combate com as suas próprias células de defesa a doença. Então, dia a dia o que se tem é uma melhoria, um avanço e
francamente, acredito que nós não estejamos, através dessas alterações genéticas potenciais feitas, particularmente com relação à sua última técnica, nós estamos chegando perto de cura do câncer. E essa técnica já tem previsão de chegar ao Brasil? A nossa informação é que já existe no Hospital Einstein, em São Paulo, uma preparação para que se tenha condições adequadas de iniciar no Brasil dentro de pouco tempo, e a Oncomed também tem feito estudos nesse sentido de eventualmente trazer para a cidade de Minas Gerais, para Belo Horizonte, Minas Gerais. E já daria para imaginar quando é que isso poderia acontecer, ou é um estágio ainda muito inicial, doutor Roberto? O estágio é inicial, mas o importante é que se inicie. Isso aqui é... E em relação a essa nova perspectiva de tratamento, doutor, uma questão que talvez o ouvinte deve estar se perguntando agora enquanto está ouvindo as suas palavras aqui. Esse novo tratamento, esse tratamento autoimune, digamos assim, né? Não sei se a expressão seria adequada para esse tipo de situação. A gente é leigo no assunto, né? Mas para tentar traduzir um pouco mais isso para a realidade das pessoas, mas um tratamento imunológico a partir dessa questão do câncer, isso faria com que a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo, elas mudassem de figura, elas deixariam de existir em algum momento, uma coisa complementa a outra. Como é que ficariam os tratamentos, digamos, mais convencionais do câncer em relação a essa nova perspectiva que o senhor está trazendo para a gente hoje aqui? Gostei muito dessa pergunta. Mais uma vez, a melhor forma de combater o câncer é evitá-lo através de prevenção primária e secundária. Rapidamente, 30% dos tumores malignos que acometem os seres humanos têm relação com o tabagismo. Então, evitar primariamente através do combate ao tabagismo é a melhor forma de se ter câncer. Atividade física diária, dieta, etc. Então, nunca podemos nos esquecer disso. Evitar que a doença apareça. Quando a doença aparece, nós temos hoje vários procedimentos terapêuticos para combatê-la. Mais uma vez, cirurgia, radiação ionizante, quimioterapia, imunoterapia, etc. Na realidade, o que existe é uma complementação, porque você pode curar inúmeros tumores hoje, mesmo na fase metastática, com algumas drogas quimioterápicas. Então, o que existe é complementação. Doutor, essa é uma técnica que ainda é cara, né? A ideia de trazê-la até para o Brasil é talvez tentar popularizar e fazer com que ela seja de fato acessível para as pessoas, não? Não tem dúvida. Acessível para todas as pessoas. Quando você vai oferecer um procedimento terapêutico novo na área de saúde, nós não podemos esquecer da questão da equidade, oferecer para todos, saúde suplementar, SUS, etc. Com a técnica sendo eventualmente popularizada no nosso país, a tendência é que esse preço absurdo atual ele caia e que a gente possa oferecer para todos. Hoje está em torno de quanto? Em torno de $450 mil por aplicação. É extremamente caro. Daria algo quase em torno ali de R$2 milhões, R$1.800.000, talvez, com a cotação atual justamente do dólar, né? E isso aí por aplicação, então. Isso não significa que é o tratamento completo, não. Não necessariamente. E quantas aplicações seriam necessárias? Isso depende de cada paciente, provavelmente, né? Isso aí vai depender de paciente. Mas seria mensalmente? Existe um espaçamento de tempo para fazer essa aplicação? Não necessariamente. Mais uma vez, depende do paciente e da resposta. Eventualmente, com uma aplicação, você pode ter uma resposta boa. Depende também do volume tumoral que a pessoa tenha quando ele inicia o tratamento. E esse método, essa técnica, doutor, o paciente ele não precisaria da radioterapia e da quimioterapia, ele automaticamente seria somente por essa técnica? Hoje, ela é utilizada para pacientes já extensivamente tratados e que não com quimioterapia e que não tenham obtido resultado adequado. Eu vi um caso até aqui de uma paciente com metástase que fez o procedimento e ela teve a cura. Correto. Então seria nesse sentido, né? Hoje, sim, ela está sendo utilizada, mais uma vez, para pacientes com tumores avançados, já extensivamente tratados, em que você não teria mais, nada para oferecer do ponto de vista específico.
Bem avançado. É interessante, uma nova técnica que está surgindo. A gente conversou com o Dr. Roberto Fonseca, diretor da Oncomed BH, ele que sempre está aqui nos ajudando a entender um pouco mais a dinâmica do câncer e dos tratamentos, e agora tratando com a gente de uma inovação também conhecida como CAR-T-Cell, falando a respeito de técnicas que a medicina está desenvolvendo para que as células lutem contra os tumores. Doutor Roberto, mais uma vez, obrigado por nos atender aqui. É sempre um prazer conversar com o senhor. Tenho certeza que o ouvinte sai conhecendo um pouco mais a respeito dessas novas tecnologias, e tomara que em breve o senhor volte aqui para conversar com a gente e falando, olha, estamos trazendo para Belo Horizonte, a Oncomed está trazendo, e a gente está lutando para popularizar essa técnica, porque isso obviamente é um benefício para a humanidade inteira. Obrigada, doutor Roberto, e torcemos para que seja em breve. Nós agradecemos e um ótimo dia para todos os ouvintes e para vocês.